Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre determinantes. Na aula anterior, nós ficamos resolvendo a questão de número 18. Resolvemos o item A e vamos concluir agora com o item B, tá certo? Vamos aqui para a lousa. O item A, ele pediu todos os cofatores de uma fila qualquer. Então, você poderia escolher uma linha ou uma coluna, e eu escolhi a primeira linha, tá certo? E calculei todos os cofatores dessa primeira linha, né? Vamos lá. O C1 foi 4, o C12 menos 2 e o C13, 12. Beleza. Rivelini agora, o que é que ele quer no item B? Vamos lá. O item B ele diz assim, calcule a soma. Ele quer que você calcule uma soma, mas essa soma é de quem? O que é que ele quer que você some? Ele quer que você some produtos. Então, primeiro você vai multiplicar para depois somar. Ele quer a soma dos produtos. Então, você vai realizar produtos e uma vez realizados os produtos, você vai adicioná-los. Mas o produto de quem? De cada elemento da fila escolhida. Então, você vai pegar os elementos da fila escolhida e multiplicar por quem? Pelos respectivos cofatores. Então, qual foi a fila que eu escolhi? Eu escolhi a primeira linha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento dessa primeira linha e multiplicar pelos seus respectivos cofatores. Então, eu vou pegar o 0, multiplicar pelo cofator do elemento A1, vou pegar o menos 1 e multiplicar pelo cofator do elemento A12, depois o 3 e multiplicar pelo cofator do elemento A13. Depois que eu realizar esses produtos, eu somo todos eles. É isso que ele quer no item B. Então, vamos lá. Item A, né, a conclusão do item A. Vamos aqui para o item B. O que é que ele quer no item B? Ele quer que nós realizemos uma soma. O que é que eu vou somar? Eu vou somar o produto entre os elementos e seus respectivos cofatores. Então, como a linha que eu escolhi, a fila que eu escolhi foi a primeira linha, então qual é a soma que eu vou realizar? Então, vamos lá. A soma vai ser igual a 0 vezes 4. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu elemento e multiplicando pelo seu respectivo cofator. Então, 0 vezes 4 mais menos 1, que é o elemento, né? Vezes o cofator desse elemento. Quem é o cofator do elemento A12? É o menos 2. Beleza, Rivelino. Mais quem? Mais o número 3 vezes seu respectivo cofator, 12. Então, a soma que ele pede é a soma entre os produtos dos respectivos elementos por seus cofatores. Então, vamos lá calcular essa soma. 0 vezes 4 dá 0. Não precisa nem colocar, né? Ó. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Mais 3 vezes 12, 36. Então, a soma S vai ser igual a 2 mais 36, que é igual a 38. Então, o meu item B, ó, o que é que ele pede? A soma dos produtos de cada elemento da fila escolhida no item anterior pelos seus respectivos cofatores. Essa soma nós encontramos quanto? Nós encontramos 38. Sim, Rivelino, beleza. Achei, multipliquei. E o que é que isso aí vai me acrescentar em quê? Bem, vamos aqui para frente. Se você observar essa matriz, que é a matriz que a gente está trabalhando, aquela soma, aquele valor 38, ele coincide exatamente com o valor bem particular dessa matriz. Que valor particular é esse, velho? Vamos lá. Vamos calcular o determinante dessa matriz A. Vamos usar Sarri, né? Já que é bem rápido o Sarri. Então, o determinante dessa matriz A, ó, vou multiplicar os elementos da diagonal principal
usando Sarri. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. Então, não vou nem acrescentar. Continuando no sentido da diagonal principal. Menos 1 vezes 0, 0. Mas como são 3 números, vocês lembram, a gente multiplica pelo lado da ponta. Então, menos 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 3 dá 0. Também não vou nem colocar. Continuando no sentido da diagonal principal. 2 vezes 0, 0. Vezes o lado da ponta. 0 vezes 3, 0. Rivelino, deu tudo 0? Bem, vamos para o sentido da diagonal secundária. Então, vamos lá. Diagonal secundária. Lembrando o seguinte, quando você multiplica no sentido da diagonal secundária, o valor que der, você traz para cá com o sinal trocado. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes menos 3 dá menos 36. Vem para cá o quê? Vem para cá mais 36. O sinal que der, você troca. Quando estiver multiplicando no sentido da diagonal secundária. Agora, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Vem para cá, mais 2. 0 vezes 0 dá 0. Vezes o 0 lá da ponta, dá 0. Então, quem é o determinante da matriz A? 36 mais 2, que é igual a 38. Rivelino, quer dizer que se eu pegar cada elemento da fila que eu escolhi, né, no caso essa linha, se eu pegar cada elemento e multiplicar pelo seu respectivo cofator, de uma linha ou de uma coluna qualquer, e somar, o resultado dessa soma dá o determinante dessa matriz, com certeza, né? Ó, a gente viu aqui que a soma deu 38, e aqui o determinante da matriz também deu 38. É isso que quer dizer, é isso que vai dizer o teorema de Laplace, que é o que a gente vai ver agora. Ó. O que é que diz o teorema de Laplace? Vamos lá. Teorema de Laplace. Considere a matriz A igual a e J, quadrada de ordem n maior ou igual a 2. O determinante dA, né, determinante dessa matriz A, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma linha ou de uma coluna qualquer. Foi exatamente isso que a gente fez, né? Ó, a gente escolheu uma linha ou uma coluna qualquer pelos respectivos cofatores. Para uma matriz de ordem 3, temos. A gente já vai ver como é que funciona para uma matriz de ordem 3. Mas isso aqui foi exatamente o que a gente fez, ó. O determinante dA dessa matriz é igual à soma dos produtos dos elementos de uma linha ou de uma coluna qualquer pelos seus respectivos cofatores. Então, o que é que diz o teorema de Laplace? Se você pegar cada elemento e multiplicar pelo seu respectivo cofator e somar isso, escolhendo uma linha ou uma coluna qualquer, você vai encontrar o determinante dessa matriz. Rivelino, vamos dar só mais uma clareada? Vamos lá. Para uma matriz 3×3, vamos ver como é que funciona. Está aqui, ó. Você tem aqui uma matriz 3×3. Eu quero matriz A 3×3. Quero calcular o determinante dessa matriz A. Ora, quando você vai calcular o determinante dessa matriz A, você escolhe uma fila qualquer. Rivelino, qualquer uma. Neste caso aqui, ó, eu escolhi essa fila. Para essa situação, eu escolhi essa fila. Beleza, vamos supor que eu escolho essa fila que está marcada. Quem é o determinante dessa matriz A? O determinante da matriz A vai ser quem? Vai ser o elemento A11 vezes o seu respectivo cofator. Quem é o cofator associado ao elemento A1? C1. Mais o elemento A12 vezes o seu respectivo cofator. Quem é o cofator? Qual é o cofator do elemento A12? É o C12. Mais o A13 vezes o seu respectivo cofator. O cofator associado ao elemento A13 é o C13.
Então, a soma desses produtos, ó, a soma de todos esses produtos vai me dar o determinante dessa matriz. Joia? Então, para essa matriz A aqui, ó, eu posso calcular o determinante dessa forma, escolhendo essa linha e multiplicando cada elemento dessa linha pelo seu respectivo cofator e somando os produtos. Agora eu pergunto, é obrigado eu calcular o determinante somente desse jeito? Não, tá certo? Vamos lá. Eu peguei a mesma matriz A e no lugar de escolher aquela primeira linha, resolvi escolher a primeira coluna. Pronto. Ah, eu não gostei daquela linha não. Eu gostei foi dessa coluna, achei mais bonita essa coluna. Beleza. Se você escolheu essa primeira coluna, como é que você vai calcular o determinante dessa matriz? Por esta coluna, usando o Laplace? Mesma coisa. Você pega o elemento A11 vezes o cofator do elemento A11, que é o C11. Então, C11, cofator do elemento A11, mais o A21. Ó. Por que o A21? Porque você escolheu essa coluna. Então, o A21 vezes o cofator do elemento A21, que é o C21, mais o A31 vezes o cofator do elemento A31, que é o C31. Rivelino, beleza. Então, já sei como calcular o determinante. Agora eu lhe pergunto, calcular o determinante dessa forma é mais prático do que Sarri? Depende, tá certo? Quando Laplace sugeriu essa maneira de calcular o determinante, ele não sugeriu pensando numa matriz 3×3. Ele sugeriu essa maneira de resolver o determinante pensando numa matriz maior do que uma matriz de ordem 3 e de ordem 4 para lá. De ordem 3 você já tem Sarri, você não precisa usar Laplace. Mas, né, quando você pega uma matriz de ordem maior que 3, e aí como é que você vai resolver? Então, Laplace já é uma sugestão, tá certo? Já é uma sugestão muito boa, tá? Beleza, Rivelino. O que mais que a gente pode observar dessa teoria de Laplace? Bem, a gente pode observar duas coisas interessantes. Vamos ver. Olha, assim, primeiro, só lembrando, né, para quem esqueceu, né, o que é esse C1, o que é esse C21, o que é esse C31? Não esqueçam que isso aí é o cofator, né? Ó, é o cofator C e J, que é dada pela expressão, menos 1 elevado a I mais J vezes o dj. Então, da teoria de Laplace, né, é interessante que você observe isso aqui, ó. Ao escolher uma linha ou coluna para desenvolver o determinante, convém optar pela que possui mais zeros. Então, quando você for calcular o determinante de uma matriz utilizando Laplace, já que você pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna, convém você escolher aquela linha ou coluna que possua mais zeros. Por quê, Rivelino? Me dê um motivo. Ora, quem é o determinante? É o elemento vezes o seu cofator, mais o outro elemento vezes o seu cofator, mais o outro elemento vezes o seu cofator. Então, você imagina essa coluna aqui. Se esse primeiro elemento for zero, se esse primeiro elemento for zero, zero vezes o cofator dá zero. Você não precisa nem calcular o cofator para calcular o determinante. Para que você vai perder tempo calculando esse cofator se você já sabe que esse elemento é zero? Zero vezes o cofator vai dar zero, nem calcula. Aí, esse segundo elemento supõe que seja zero também. Se ele for zero, você não vai perder tempo calculando esse cofator. Por quê? Porque ele vai ser multiplicado por zero e vai dar zero. Se somente esse elemento for diferente de zero, então você só calcula o cofator dele e acabou. O determinante fica calculado de uma maneira bem fácil. Então é preciso você ser esperto nessas horas, tá? Então, for escolher uma linha ou uma coluna, escolha a linha ou a coluna, opte, né, por aquela que tiver mais zeros, tá certo?
Então, moçada, com isso a gente termina aí o teorema de Laplace. Daqui a pouco a gente volta para exercitar um pouquinho mais esse teorema. Tá certo? Um forte abraço, valeu!